Muito boa tarde, eu sou a Fran Vichisneski e mais uma vez estamos ao vivo aqui para debater aqueles assuntos que a gente gosta. Sabe aqueles assuntos difíceis que a gente quase não encontra resposta por aí? Pois é, hoje a gente vai falar sobre perdão, um assunto extremamente importante para a nossa saúde mental, para a nossa relação com Deus. E quem já não precisou exercitar o perdão na vida? Todos os dias a gente precisa exercitar isso, não é mesmo? Só que hoje eu tô com uma pessoa ilustre, um amigo meu, um amigo do meu coração, e a gente vai debater aqui, vai conversar sobre esse assunto tão importante. E o nome dele é Paulo Ribeiro. Além de teólogo extremamente capacitado, ele é o meu amigo pessoal. Vou passar a palavra para ele. Você tá bem, Fran? Tô Tudo jóia contigo? bem. Que bom estar aqui com você. Que bom estar com o pessoal aí também que te acompanha. Eu também sou fã. E a gente tem um carinho muito grande, tanto pela Fran quanto por toda a família, pelo Caio. Para mim, gente, é um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, que com certeza causa muita dor. Algumas pessoas, talvez nesse momento aí, estejam passando por uma situação difícil, que é uma situação onde acabou sofrendo alguma ofensa, e agora um múltiplo de sentimentos acontecendo, a vontade de esganar aquela pessoa do outro lado, e você tentando pensar o que eu vou fazer para dar o troco, talvez, e o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que Deus espera de mim sobre esse assunto, como que eu devo me posicionar. Eu acredito que muito do que vai ser dito aqui vai ajudar muito as pessoas e a gente mesmo aqui, hoje nessa tarde aqui. Sim, a Acredito que gente vai ser sempre muito bom. é sempre uma troca e a gente aprende junto e vamos construindo tudo isso juntos, né? Com certeza. Eu sempre gosto de falar sobre perdão, Fran, sempre trabalhando com a ideia de contraste. Primeiro, trabalhando os mitos do perdão, aquilo que o perdão não é, porque muitas vezes nós temos uma formação familiar, ou talvez até mesmo escolar, pessoas que passaram pela nossa vida vão construindo alguns dragões, muitas vezes, na nossa cabeça, e nós temos que desmistificar algumas coisas para nós termos a avenida limpa, para podermos realmente entender o que é o perdão. Então, gostaria de trabalhar por contraste, né? E uma das coisas que as pessoas falam bastante, assim, não, você não esqueceu isso ainda, né? Porque as pessoas entendem que perdão é meio que uma amnésia, né? Então você tem que esquecer, você tem que deixar de lado, mas alguém consegue esquecer alguma coisa? Imagine uma situação, vamos colocar situações Uhum. reais, Sim, sim. imagine uma situação onde você perdeu um irmão vítima de um assassinato. Estou pegando pesado aqui agora. Caramba. Vamos esquecer, não, eu tenho que perdoar o criminoso, e perdoar significa esquecer, e eu vou esquecer. Como que eu vou esquecer disso aí? Isso não existe, né? Mas eu percebo assim que muitas pessoas, elas carregam essa ideia de que se ela não esqueceu é porque ela não perdoou, e ela atrelou essa questão de perdão com esquecimento. Uhum. E eu acredito até que, inclusive, isso é fruto de uma herança cristã que nós temos. Uhum. Porque tem um texto da Bíblia, até não sei se a gente consegue colocar na tela aqui, o slide 4. No slide 4 tem um texto bíblico, Isaías, lá no Antigo Testamento, e lá em Isaías capítulo 43, verso 25, tem um texto que diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Bom, peraí, então, se Deus, ele perdoa e não se lembra, então eu tenho que perdoar e não me lembrar, porque é isso que Deus faz, você não é Deus, esse é o primeiro ponto. Pois é, e daí? Primeiro ponto é que Isso- você não é Deus. Segundo, que esse texto é uma figura de linguagem. Deus se esquece, por acaso? Claro que Deus não se esquece. A questão é que Deus não joga na cara. É que Deus não vai trazer à tona, ele está te fazendo uma promessa, uma garantia do tipo assim, ok, você fez isso, você se arrependeu, tá tudo certo, e assim, eu te perdoei, e como eu te perdoei, eu não vou trazer isso aqui à tona de novo, tá perdoado, tá resolvido esse assunto. Bola pra frente, vira a página. E aqui, inclusive, nós passamos até a entender um pouquinho do que o perdão envolve. Né? Uhum. O perdão não envolve esquecimento, mas a gente já entendeu o que ele pode, o que ele vai envolver. Porque se eu digo que eu perdi, mas abre uma brecha, eu fico jogando na cara daquela pessoa, não porque aquele dia, porque Uhum. naquele momento, porque aquela vez. Então, na verdade, ainda existe aquele ressentimento, Uhum. aquela mágoa, aquele rancor. Então, aquilo não foi curado. Né? Mas então, o que Deus está prometendo? Eu não vou trazer à tona novamente esse assunto de novo. E aqui abre, na verdade, aqui abre uma série de coisas para a gente falar.
Só nesse Só esse primeiro ponto, ponto, só esse gente. ponto. Olha só. Sabe por quê? Por que que abre uma série de janelas aqui? Porque a gente, olha, se eu estou falando para pessoas religiosas, pessoas que têm o costume de orar, de rezar, de ir a Deus buscando uma resposta, conversar com Deus, você há de convir comigo que eu tenho essa prática e eu já me peguei várias vezes acontecendo o seguinte: você acorda pela manhã cedo e fala, eu vou colocar minha vida nas mãos de Deus, ou eu vou colocar, olha, eu não sei meu dia de hoje, o futuro para mim é incerto, Senhor, por favor, esteja comigo. Eu sou um cara muito irado, eu sou um cara muito colérico, e olha, eu não quero me irritar com ninguém, eu quero ser o da paz, eu quero ser um cara de boa hoje. Beleza. Dá 10 horas da manhã, acontece uma situação no trabalho. E aquilo me irrita. E eu falei, não, eu orei a Deus, então eu pedi, né, controle emocional, e eu preciso me conter. Meio-dia, uma nova situação. E você já começa a se coçar, falei, não, mas eu orei a Deus e eu pedi controle sobre isso, eu preciso aguentar isso aqui. 3 da tarde, uma nova situação e aquilo vai te subindo, sabe, um fogo, não, mas eu falei com Deus, eu falei que eu ia me aguentar e olha, eu preciso aguentar. Beleza. Terminou o trabalho, uau, caramba, consegui, hein? Pegou o carro, entrou na avenida, aquele trânsito caótico, de repente alguém entrou na tua frente, assim, de maneira desavisada, sem pisca, sem nada, e você teve que brecar o carro com tudo, segurança comprometida. De repente você não se aguenta e você começa a xingar aquela pessoa, abre a janela, mostra um dedo para a pessoa que não é esse aqui, né? E aí então, não acredito. Depois o dia todo passei numa boa e agora eu perdi a cabeça. Qual que você acha que vai ser a ênfase da tua oração de noite? Perdão? Me perdoa, Senhor. Primeiro assim que a gente nem vai ter vontade de orar, né? Porque a gente sabe que fez uma coisa errada, a gente meio que foge de Deus. A gente vai estar com vergonha. Eu vou estar com vergonha. A gente procura fugir porque a gente tem vergonha do que aconteceu, né? Porque daí a gente começa a ponderar, fala, nossa, mas eu acho que eu exagerei aqui e tudo mais, eu já sei o que Deus vai me dizer, então eu acho que é melhor. A hora que eu estiver quase dormindo, eu vou fazer a oração do Pai Nosso só para aliviar minha consciência, né? Mas fato é que você vai lá e pede perdão. Né? No outro dia seguinte, você se prepara para ir para o trabalho, o que você lembra? Você lembra que você xingou o cidadão e você pede perdão de novo. E aí chega no meio-dia, você vai orar a Deus, vai agradecer pela manhã e você pede perdão de novo por aquela situação. O que está acontecendo aqui? A gente não confia na promessa de Deus ou não entende a promessa. Não. Aquele assunto já foi resolvido. Aquele assunto já ficou lá atrás. Eu disse, mas por que você está tocando esse assunto de novo? De novo. Nós já conversamos, eu entendi o que você fez, o perdão já foi dado a você e você está tocando esse assunto. Por quê? Então, muitas vezes, o que acontece com a gente, inclusive, né, é que a gente acaba não confiando no perdão de Deus sobre nós. E quando nós não confiamos no perdão que Ele tem sobre a gente também vai ter dificuldade de perdoar o nosso próximo. Sim. É isso que vai acontecer. Então, na verdade, perdão não é esquecimento. Quando Deus diz que vai esquecer, Ele está dizendo que não vai jogar na cara da gente, ok? Por outro lado, o perdão, ele envolve aqui essa questão realmente de a gente deixar o assunto para lá, não significa que eu esqueci, mas deixar o assunto, foi resolvido, já colocamos uma pedra em cima disso. Nós já conversamos, nos acertamos, alinhamos, nos entendemos, ele entendeu o lado dele, ele entendeu o meu lado e ponto, acabou o assunto, acabou o assunto. Se em algum outro momento tiver um novo episódio dessa pessoa, é aquele novo episódio que tem que ser tratado, não aquele anterior. Sim. A gente quer depois falar, mas naquele dia você também fez isso. Não, peraí. Não, a gente tem que saber separar as coisas, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, na perspectiva psicológica, o perdão, ele começa numa decisão de você começar a entrar nesse processo de perdão, porque tem gente que às vezes fala assim, não, eu não quero, não merece, ou eu não quero me colocar nesse processo de perdão, não tô nem aí, porque ele merece é sofrimento, minha raiva, minha indiferença, tem gente que nem quer decidir tentar perdoar, e tem gente que tenta fala, não, eu quero perdoar, mas não consegue, né? Acaba revivendo aquilo para si, para o outro, jogando na cara, tal. Será que aqui caberia
até uma lição das pessoas analisarem melhor cada versículo bíblico. E eu pergunto isso assim, porque eu sou extremamente leiga no assunto. E quando você leu, é diferente quando um teólogo lê a Bíblia e quando a gente lê a Bíblia, né? Quando você leu a Bíblia, esse versículo de Isaías, você falou assim, né? Nossa, Deus não é que ele não esquece, ele tá deixando a lição para nós e que ele não vai jogar na cara, e a gente também não deve jogar na cara das pessoas. Exato. Mas como é que a gente consegue ter essa interpretação dessa forma? Porque às vezes a pessoa tá lendo ali e não lê desse jeito. Sim. Essa é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas esquecem também que a Bíblia, Deus utilizou de pessoas para escrever vamos dizer assim, o que Deus inspirou? Vamos voltar um pouquinho atrás. O que Deus inspirou? A ideia. O que é inspirado na Bíblia não é a língua, não é o gênero literário, alguns se valeram da poesia, outros da narrativa, outros da linguagem simbólica profética, mas a ideia é inspirada. E Deus, ele não, vamos dizer assim, ele não possuiu essas pessoas e foram penas na mão dele, agora vão escrever aqui, de repente a pessoa acordou do transe e viu a obra que realizou. Não, as pessoas estavam totalmente donas de si, com o seu vocabulário, com a sua experiência, alguns eram reis, outros eram pastores, outros eram pescadores, pessoas de níveis sociais diferentes, e Deus utilizou-se dessas pessoas com suas limitações e suas virtudes para escrever o texto bíblico. E nesse caso, muitas dessas pessoas vão colocar na linguagem humana figura de linguagem, simbologia, metáfora, hipérboles, recursos literários que nós temos hoje numa leitura comum, isso também acontece na Bíblia. Puxa, que legal. Né? Então a gente, exageros, né? Então, nós vamos encontrar, na verdade, N situações assim que a gente tem que, peraí, isso aqui é uma figura de linguagem, isso aqui é um recurso literário, isso aqui é uma linguagem profética simbólica, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma parábola, isso aqui é literal, porque isso aqui é uma narrativa histórica. Então nós temos que também ir para a Bíblia não tão romântico assim, nós temos que ter, é um texto realmente que eu preciso saber interpretar, e todas essas questões estão envolvidas também nesse texto. Então, se a gente não tiver esse conhecimento, a gente vai fazer a Bíblia dizer o que ela nunca disse. Ela é uma ferramenta perigosa. Que interessante. Vezes, né? Sim. Então acontece isso mesmo. Esse texto é um deles. Né? Mal interpretado muitas vezes por essa questão. Ou seja, a pessoa interpretou ao pé da letra. Né? Ao pé da letra, literal. Deus esqueceu. Não, peraí. Não. Para pensar, não faz sentido isso. Não. Porque se eu esqueço de uma coisa, eu estou esquecendo a história. E ele é onisciente. Exato. Memória. A memória tem que ver com a nossa história. Se a gente consegue apagar uma coisa da nossa memória, então nós estamos removendo a nossa história. Né? Não faz sentido isso. A questão é apenas uma forma de dizer o seguinte: olha, eu não vou tocar mais nesse assunto. Perfeito. Eu vou colocar nas profundezas do mar. Né? Tem inclusive até um texto, né? Os teus pecados eu vou jogar nas profundezas do mar. Ué, ele vai jogar nas profundezas do mar? É literal isso mesmo? Não. Lá no Triângulo das Bermudas. Exato. Alguns eu já vi alguns fazendo até algumas ilustrações. Nossa, o mar é tão profundo, gente, e tal. Não, de fato ele é profundo, mas é a ideia do tipo assim, eu vou colocar isso num lugar tão distante entre a gente que esse assunto não vai ser encontrado nas nossas conversas mais. Esse assunto não vai trazer à tona. E sabe o que é uma coisa interessante? O cristão, ele tem aquela ideia de que um dia ele vai para o céu. Que ele vai viver com Deus, que ele vai viver com as pessoas. Você já pensou se nós não tivéssemos essa garantia da parte de Deus, agora nós fôssemos para o céu, a nossa vida fosse revelada para as pessoas? Sério, eu não queria ir para o céu. Sério, eu não queria ir para o céu. Uau. Porque se fosse para o céu, de repente as pessoas terem acesso à vida que eu fiz, às mentiras que contei, às artimanhas que realizei, porque não fomos pessoas perfeitas, longe de ser, e de repente aquilo ser exposto. Nossa, você mentiu aquele... Não, o céu vai ser um caos, né? Sim. O céu vai ser um pandemônio aqui no negócio, vai ser um inferno. Não. Deus está dizendo assim, está perdoado, amigo. Está perdoado e você vai viver comigo numa tranquilidade que em nenhum momento eu vou expor você. Isso é uma coisa que ficou entre nós. E está tudo resolvido. Simples assim. Uau. E isso me dá um conforto muito grande. Sim. Poxa, eu vou para um lugar onde eu não vou ter uma vida exposta perante as pessoas e a gente se preocupa com a reputação, né?
e essa reputação ficará resguardada, assim, ele promete isso. Isso aqui é fantástico. Então essa é a garantia que a gente está recebendo. Gente, vocês estão entendendo o nível dessa conversa? Olha só, você trouxe um ponto extremamente interessante, e você estava falando, eu fiquei pensando assim, né, numa questão da neurociência que fala que nós ficamos viciados em pensamentos, né? A gente tem vícios, inclusive, tem gente que é viciado em sofrer. Tem gente que é viciado em colocar culpa nos outros. Tem gente que é viciado, enfim, né? Todo mundo tem o seu vício de estimação. E quando eu digo viciado, é literalmente viciado porque nós temos substâncias químicas no nosso cérebro. Então, quando a gente viveu uma situação de estresse, alguém feriu a gente, machucou a gente, sei lá, foi uma mistura, eu chamo de sopinha química. É uma sopinha química ali para as pessoas entenderem, né? De neurotransmissores e hormônios no nosso cérebro que fazem a gente sentir aquilo através da percepção, né? Tem uns mecanismos ali cerebrais que faz uma sopinha química. Isso não fica só no nosso cérebro, isso passa para o nosso corpo. Tanto que, quando a gente está com medo de alguma situação, a pupila dilata, dá aquele frio no estômago, né? Reações físicas mesmo. Físicas, exatamente. Então a gente fica mergulhado naquela sopinha química do sofrimento. E a gente acaba passando várias vezes, às vezes, por um certo tipo de sopinha, e o nosso corpo tem crise, literalmente falando, uma crise de abstinência. Daquela espécie de sopinha. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar, né? Então, e assim, gente, todos nós temos, né? Vamos falar a verdade. Sim. Não é fácil, eu acho que é uma coisa que leva uma vida inteira para aprender. Mas por que eu trouxe essa questão aqui? Né? Porque o Paulo está trazendo aqui para nós, né, a visão de Deus sobre perdão e como isso impacta a nossa vida, né? No sentido de, caramba, ele não vai jogar na nossa cara. E é esse tipo de perdão que a gente tem que oferecer para os outros, né? E do ponto de vista de saúde, não só saúde emocional, mas saúde física também, a gente não perdoar tem um impacto tremendo na nossa saúde mental e física, porque a gente fica submerso naquela sopinha de neurotransmissores e hormônios que são prejudiciais, que deixam o nosso corpo mais ácido, que fica ali propício para câncer, para doenças psicossomáticas. Caramba. Não, assim, interessante isso que você está falando, porque tem tudo a ver com o texto bíblico, a oração do Pai Nosso, por exemplo. Você vai ver que na oração do Pai Nosso vai ter um momento em que Jesus vai orientar os discípulos: pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que eu quero enfatizar aqui? Que Jesus coloca o perdão no nível das nossas necessidades mais básicas. Nossa. Então o que acontece? Assim como o pão é tão necessário para o corpo, o perdão ele tem uma necessidade tão importante quanto o pão para a tua vida física. Nossa. Você está entendendo? Então, Jesus ele coloca o perdão no nível das necessidades mais básicas, mostrando assim, para você ter saúde, você precisa disso. Isso é para você. Você ter qualidade de vida. Quem está assistindo, coloca um cérebrozinho, aquela carinha, aquele emoji que o cérebro explode. Vem dessa, né? Isso é de explodir. É fantástico isso. Então tem tudo a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Sim. E é interessante ali que a gente acaba, muita coisa a gente acaba enxergando assim quando a gente para estudar o texto e meditar no texto, né? Mas, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus vai enfatizar o perdão. Ele podia enfatizar qualquer outra coisa, mas ele enfatiza o perdão, mostrando assim que aquilo é tão importante que se você não cuidar disso, você vai morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente. E aqui é uma coisa interessante, porque quando ele menciona lá do Pai Nosso, lá, que envolve o perdão, ele faz assim, né? Todo mundo conhece, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Assim na terra como está no céu, né? Esse é o texto. E aí diz assim, deixa eu me lembrar o momento aqui. Ele fala assim, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, presente. Uhum. Perdoa as nossas dívidas, passado. Uhum.
E ele diz assim, e livra-nos do mal futuro. Porque Deus quer que você coloque a sua vida integral nas mãos dele. Ele não pode ser apenas o teu Deus do hoje ou do ontem, ele também tem que ser o teu Deus do amanhã. Ou seja, ele está preocupado com a sua vida como um todo, com a sua vida na sua Nossa. integralidade, presente, passado e futuro. Deus está preocupado, então, se você está ansioso, se você... o excesso de preocupação com o futuro, o excesso de preocupações com o passado, o excesso de preocupações com o teu presente, você não precisa viver assim. E o que pode contribuir para essa má saúde física, emocional e espiritual? Uma delas, em especial, que você pode passar batido, achar que isso não é importante. Não é apenas o alimento físico, é o perdão também. Então é isso aí. Uau, uau. Gente do céu. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque é até uma confissão. A gente tá falando de perdão, confissão tá ali, Não né? sou padre, tá, gente? Nada contra os nossos amigos padres, longe disso. Mas é uma confissão para você. Eu tenho dificuldade de conversar com o Paulo e não chorar. De verdade. Porque a maneira como você traz coisa para mim é um jeito tão surreal, né? Tão surreal. E assim, é tão significativo você olhar, né, essas coisas de uma perspectiva tão profunda. E eu, né, eu me considero a maior pecadora que já existiu, vou estar ali competindo com o apóstolo Paulo, assim, não, não, Você vai ter que entrar na fila aí. eu. Aquela briga. Mas, enfim, essas coisas mexem, né, porque a gente já precisou de perdão na nossa vida e a gente tem, falando desse assunto agora, a gente pensa em algumas pessoas que a gente tem dificuldade em perdoar. Sim. Todo mundo tem uma listinha, ou uma listona, né? E eu vendo, né, o Paulo, meu amigo aqui falando dessas coisas, a cabeça da gente vai assim a mil e acredito que a sua aí também. Mas como eu tenho uma visão às vezes psicológica para as coisas e é uma lente que eu tenho aqui que, né, fica difícil de tirar, eu acabo olhando o mundo assim. Eu não consigo separar o efeito na saúde. Uhum. Né, de tudo isso, no efeito psicológico de tudo isso. E agora eu quero aproveitar que eu tô assim com um teólogo que eu super admiro para fazer uma pergunta capciosa. Ai, ai, ai. A queima-roupa agora aí. E não foi ensaiado. Nada. Você acha, diante, né, a gente nem começou, tem muitos assuntos, tem muitos pontos aqui para trabalhar, né? Perfeito. Você acha que a Bíblia possui uma perspectiva psicológica? E não precisa me responder para me agradar. Certo. É porque eu vejo, mas eu quero saber a visão teológica disso. Nós vamos encontrar momentos na Bíblia onde, por exemplo, Pedro vai pedir para que Deus guarde as pessoas em seu corpo, alma e espírito. Essas são terminologias da Bíblia que se refere à mente, ao nosso corpo, à nossa mente e à nossa vida espiritual. Então, a parte emocional, mental, sempre está dentro da integralidade do homem, sempre ela é vista parte da integralidade do homem na Bíblia, sempre. Se você não está bem fisicamente, afeta o teu emocional, afeta também o seu espiritual. Se você não está bem espiritualmente, você tem um emocional abalado e que, por consequência, você sofre problemas físicos. Então, a Bíblia sempre trabalhou o ser humano em sua totalidade. Uhum. Ela nunca atomizou isso, nunca separou isso, não tem como. Na verdade, na Bíblia, o ser humano ele é espiritual como um todo. Tudo é espiritual. Na Bíblia, por exemplo, assim, ó, você vai comer alguma coisa, você ora a Deus pedindo que Deus abençoe aquele alimento, legal? Mas por que eu tenho que orar? Porque a alimentação é algo espiritual. Exemplo, porque quando nesse momento que você está alimentando, você está retardando a morte. Uau. Você está lutando contra, você está mantendo a vida, e a vida é uma coisa que ele te deu.
Então temos que alimentar o corpo, a alma e o espírito todos os dias. Exato. Então o que acontece? Ao alimentar o meu corpo, eu estou mantendo a vida. Quando vamos dizer assim, quando eu busco a Deus, eu estou alimentando a minha conexão com Ele. E isso gera vida também para o meu físico, e isso me gera um emocional blindado, como é uma coisa que você fala com muita maestria. Não tem, são coisas, todas elas estão correlacionadas. Não temos como separar isso. A Bíblia nunca trabalhou de forma separada isso, nunca. Que interessante, eu fico feliz em ouvir isso de uma pessoa ainda que eu admiro demais, até mesmo porque a psicologia ela faz esse reducionismo do ser humano. Porque grande parte da psicologia ele aborda apenas a parte emocional. Algumas abordagens tratam o emocional e o físico, o corpo, mas o espiritual, 99% dos teóricos, dos cientistas, desconsideram. Então acaba existindo um reducionismo ali do ser humano, porque nós somos mais do que isso. E é legal ver a teologia já tendo essa abordagem maior, né? Completa. E Porque Deus se preocupa com aquilo que você come, com aquilo que você bebe, com aquilo que você vê. Ele se preocupa com toda. Então, ser religioso não é ir à igreja. Não estou dizendo que é errado ir à igreja. Mas ser religioso não é isso. Ser religioso é você colocar a vontade de Deus acima de todas as suas vontades em todas as áreas da sua vida. Relacionamentos, vida pessoal, física. Deus tem uma preocupação que você cuide da tua saúde física, Deus tem uma preocupação que você durma direito, Deus tem uma preocupação que você coma corretamente. Então isso aqui é religiosidade. Então quando você come aquilo que deve comer, quando você bebe aquilo que deve beber, você está sendo religioso. Quando você alimenta a sua mente com coisas boas, com boas leituras, com boas programações, você está sendo religioso. Quando você se acerca de pessoas, de amigos, relacionamentos de acordo com Deus, você está sendo religioso. Então, isso é ser cristão. Ser cristão não é você ser colocado dentro de uma redoma de 4 paredes assim, ali você não é cristão, né? Na verdade, assim, eu vou até mudar. Na verdade, isso é ser cristão. Ir à igreja é ser meramente religioso. Essa é a verdade. sim, sim. Né? É que hoje em dia está banalizado nessa questão de ser cristão. Todo mundo fala que é cristão, mas mal sabe o que é, né? Exatamente. Então ele cuida apenas de uma área da vida dele. Eu vou à igreja. Eu oro. E como que você come, como que você bebe, como que você dorme, como que você lida com os seus relacionamentos, como se lida com o seu emocional. Não, isso aqui é outra coisa. Não, peraí. Você vai à igreja e isso não causa um impacto sobre todas as áreas da sua vida, tem uma coisa errada. Sim. Né? Então, a gente está falando do perdão aqui hoje, mas até o perdão tem essa... Ele é espiritual. E causa um impacto na vida física. E emocional. Porque está tudo interligado, exatamente. Está tudo interligado. Por isso que eu disse, Jesus coloca o perdão dentro da esfera da necessidade mais básica do ser humano, junto com o pão de cada dia. Uau. Junto com o pão de cada dia. E se for para pensar, todos os dias a gente tem que perdoar? Esse é o ponto. E o que acontece? O perdão é uma coisa que está na rotina do ser humano, porque todos vão errar, inclusive nós, em todos os momentos. Inclusive vai ter uma fala de Jesus com Pedro. Dentro do conceito judaico da época, você teria que perdoar no máximo 3 vezes uma pessoa. E aí então, a pergunta era, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Aí Pedro, uau, 7 vezes, porque imagine, 7 é o número da perfeição. E 7 já seria mais que 3. Já é mais do que o dobro, né? Tô ensinando mais do que o dobro do que a minha cultura diz, aqui os rabinos nos ensinam. Aí Jesus diz assim, ó, o problema do literalismo, né? Não somente 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava dizendo que era 400 e pouco aí, 490, se me falha a memória, eu sou bom matemático. Mas, não, ele está dizendo todas as vezes que houver necessidade. Todas, e inclusive ele fala, talvez seja a mesma pessoa no mesmo dia. No mesmo dia, tem que perdoar. Peraí, mas então estamos banalizando o perdão? Não, é que você não entende o que é perdão. Essa é a questão. Por isso nós temos que entender o que ele não é, para daí então eu trabalhar o que ele é. Ah, isso que é perdão? Sim, é isso aqui que é perdão. Quando eu entender o que é perdão, eu falei, caramba, eu estou perdendo de ser feliz há muito tempo. Uau. Né? Estou perdendo de ser feliz há muito tempo. E tem aqui, trabalhando nesse conceito aqui, Fran, e o pessoal que está aqui com a gente coloca o perdão como refém de algumas coisas, do tipo assim, a pessoa precisa reconhecer o erro, daí eu perdoo. Ela tem que pedir desculpas.
O perdão não está atrelado a reconhecimento do erro por parte das pessoas. Porque se fosse assim, o perdão seria impossível. Né? Porque dificilmente alguém vai reconhecer o erro. Na verdade, o perdão vai abrir a possibilidade para que essa pessoa reconheça o erro. E aqui, pasme agora o que eu vou dizer, porque agora Jesus vai na contramão do pensamento. Porque ele vai dizer assim, quando se trata de uma pessoa que errou com alguém, ele vai dizer assim, ó, se alguém ofendeu você, se alguém pecou contra você, vai ti a ele só e tenta persuadi-lo. Não, mas peraí, ele pecou contra mim. E eu tenho que ir até ele? Como assim? Não, senhor, não, peraí, tá entendendo? Eu sou a parte ofendida, viu? Ele é o ofensor, então eu não tenho que buscar reconciliação. Ele me ofendeu. Isso vai além. Na verdade, a parte que ofendeu, ela tá tão agora presa também na culpa, no medo, nos sentimentos tóxicos, tanto quanto a pessoa que foi ofendida. Não estou dizendo que aquela pessoa não é culpada. Sim. Né? Não quero minimizar o erro, não fingir que ele não existe. Não. É uma coisa muito simples. Imagine situações drásticas, né, gente? Eu sou pai de uma moça e de repente eu descubro que a minha filha sofreu um atentado, um abuso. Você acha que eu vou ficar tranquilo com isso? Claro que não. É claro que não. Né? Então, nós não podemos perdoar uma pessoa, não evitar ela do gancho moral das autoridades, de reportar isso às autoridades devidas. Não é isso. Não é não reconhecer ou me fingir que nada aconteceu. Inclusive, quando as pessoas elas vão pedir perdão pra gente, alguns têm o costume de minimizar. Do tipo, não foi nada. Claro que foi. Sim. Não, deixa quieto, eu nem me lembrava. Claro que você lembra. Não foi bem assim. Né? Não foi. Às vezes o ofensor ele reconhece e vem, olha, fulano, aquele dia... Rapaz, sabe que eu nem me lembrava mais disso? Não minta. Claro que você lembra e aquilo tá te causando uma dor. Não queira colocar para debaixo do tapete. Nesse momento, inclusive, o que eu oriento? Olha, realmente, amigo, realmente, fulano, naquele dia eu me senti muito mal com aquilo que você disse. A pessoa precisa entender o efeito daquilo ali, claro. Sim, sim. Mas eu estou disposto a passar por cima disso. Uau. Entendeu? Então a gente não tem que minimizar. Porque assim, as pessoas têm consciência, né? E isso só Deus é a pessoa para avaliar o quanto ela se arrependeu por aquilo ou não. Mas é até interessante pensar, porque a nível espiritual e até a nível emocional, psicológico, a gente precisa primeiramente se arrepender, reconhecer, tomar consciência daquilo, né? Tanto para a psicologia, né, para começar a entrar no processo de perdão, quanto para a teologia, né, também. Mas que eu queria te perguntar, nossa, é tanta coisa que vem muita coisa na cabeça. Muita coisa na cabeça. O que eu queria te perguntar é com relação, assim, ao processo, né? Porque às vezes você falou assim, às vezes a pessoa primeiro pensa que tem a ver com o outro, isso independe dela ter errado, dela ter reconhecido ou não, pedido desculpa ou não. E quando você falava, eu pensei assim, poxa, parece que é um processo que acontece primeiramente entre ele e Deus, depois com ele com ele mesmo, porque também é difícil se perdoar, e depois que é ele com a outra parte, com a terceira parte. Na verdade é o seguinte, imagine uma situação onde a pessoa você é a parte ofendida. A pessoa cometeu uma ofensa com você, saiu e você está agora tendo que lidar com aquilo. O perdão é uma coisa sua. É uma coisa entre você e você, entre você e Deus e entre você e a pessoa. Tá, vamos entender isso aqui, ó. Eu não dependo da pessoa reconhecer, eu não dependo nem que a pessoa esteja viva. Tem casos onde eu mesmo sofri uma tentativa de assassinato do meu pai. Uau. Meu pai, ele bebia e em dado momento ficou fora de si, me pegou pelo pescoço e começou a me apertar. E por um milagre divino ele não conseguiu concluir. Eu saí correndo, eu tinha 5 anos de idade. Ele morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Nunca tivemos oportunidade de um dia entrar nesse assunto, porque está morto, impossível agora entrar nesse assunto. E como que fica essa questão agora? Você veja, ele está morto. Se dependesse dele para o perdão acontecer, então eu estaria em maus lençóis, porque eu estou sofrendo, eu sofreria com aquilo lá. O perdão
não tem como base a pessoa. O perdão tem como base a pessoa de Deus. Uau. Entendeu? Não tem como base você e nem a pessoa que te ofendeu. A base do perdão é o próprio Deus. Logo, eu preciso me resolver primeiramente com Deus, comigo mesmo e depois, por consequência, com a pessoa. Primeiramente com Deus, depois comigo e, por consequência, Acaba consequentemente, a sendo pessoa. natural. Exatamente. É assim, até porque é o seguinte, o perdão não é uma obra humana. Você não tem o desejo de perdoar ninguém. Naturalmente, nós temos o desejo de matar essa pessoa, de Sim. revidar, de dar o troco, de devolver na mesma moeda. É isso que nós temos vontade. E ninguém precisa se forçar para fazer isso, porque isso é natural. Por que é tão difícil o perdão? Porque ele é antinatural. Ele não é algo desse mundo. Ele é algo de um mundo superior. Ele é algo de uma realidade superior à nossa. Dentro da nossa realidade, é comum, na verdade, a gente fazer o oposto disso. Agora, por que é tão difícil perdoar? Exatamente porque é uma coisa antinatural. Então, o que eu preciso primeiro? Eu preciso buscar a força de Deus, porque não tem em mim isso. Não. Não está em mim. Não. Entende? Definitivamente. Então, a resolução começa com Deus, passa por mim e deságua na pessoa. No ofensor, no caso. Entendeu? Nossa. Então, é isso que vai acontecer. Me afetou? Sim, me afetou. E agora, como que eu vou lidar com isso? Eu não consigo lidar com isso de uma maneira diferente, a não ser revidar. A não ser dar o troco, a não ser me vingar. Mas eu não devo fazer isso. Mas então como que eu resolvo? Então eu busco em Deus o poder para que então eu possa eu mesmo usufruir disso e aquilo desaguar na outra pessoa. Tá? Então esse é um ponto importante. Por isso, por que falar, mas por que a pessoa não tem que reconhecer a culpa para que seja perdoada? Porque ela não é a base do perdão, a base do perdão é Deus, é ponto, é isso. E na verdade o que eu sempre digo é o seguinte, né? O amor de Deus é a base e o amor a Deus. O amor de Deus e o amor a Deus. Sim, sim. Né? É a base do perdão. Quando a gente fala que o amor de Cristo nos constrange, não é só pelo fato de nos constranger por ser algo muito grande e para coisas boas, lindas e maravilhosas. Eu penso assim também, o amor de Deus me constrange no sentido de, poxa, ele já perdoou tanta coisa minha, quem sou eu para não perdoar alguém, né? Ou alguém que me feriu, que fez algo ruim. É claro que eu, na perspectiva humana falando, existem alguns perdões que são mais fáceis e outros mais O difíceis. delito é menor, né? Eu penso assim, comigo, eu acho mais fácil perdoar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha família que abusou de mim quando eu tinha 13 anos. E na época, essa coisa foi assim, foi aquela frase que eu falei assim, ele falou que não tinha sido bem assim. Então foi passado pra família como, eu nem sei como é que foi, só sei que nunca ninguém falou sobre o assunto comigo. A gente passa-se por mentiroso. E eu não sabia como me defender na época, eu tinha 13 anos. A única defesa, o único cuidado que eu tive na época era que meu falecido pai, ele era uma pessoa muito enérgica, assim, né? E foi o irmão dele. A maneira que ele achou de me defender foi batendo no irmão. Deu, assim, né, aquela sova, assim, de quebrar dente do próprio irmão, aquela coisa, foi terrível. E daí, depois, e assim, só que meu pai nunca chegou pra conversar comigo, ninguém conversou comigo sobre, a vida seguiu. Eu fiquei um tempo sem ir na casa da minha avó, sem ver essa pessoa, os parentes e tal. Mas aquilo foi se resolvendo com Deus né, e eu sempre gostei de ler sobre psicologia, né? Naquela época eu já buscava entender como é que a gente faz essa tal de... Como é que a gente lida com essas coisas, né? E tá, né? Eu tô contando esse exemplo aqui, né? A minha audiência já conhece tudo, né? Por isso que é fácil falar. Mas por mais que seja algo difícil e que hoje eu penso assim, passou, né? Eu perdoei, já voltei a me relacionar com essa pessoa, converso, já ajudei essa pessoa, né? Recentemente. E tudo bem. Só que eu não consigo imaginar eu numa situação que façam isso com a minha filha. Sim. Comigo ainda até relevo, mas com a minha filha... Né?
eu vou pensar depois. E daí? Não é uma coisa simples mesmo, né? Então, inclusive é muito comum a gente falar assim, olha, se fosse comigo, beleza, mas não mexe com meu filho, não mexe com a minha filha, porque daí vai se ver comigo. Perceba, é natural você defender aquilo que é seu, aqueles que são seus. É natural você ter o desejo de defender, mas a questão é como você deve defender. Não está errado você defender. Deus não proíbe a defesa. O que Deus te orienta é como que você deve fazer isso. E se chegar, digamos, um extremo de uma situação que entra um bandido na casa, sei lá. Vamos colocar, inclusive, pegando uma situação mais leve, eu já vou para esse ponto. Você falou do caminho. Qual é o caminho, né? O caminho é assim, o ofensor afetou você e agora nós temos um problema de família. E nós somos todos irmãos, viemos todos do mesmo homem, da mesma mulher. E eles vieram de Deus, então nós estamos em família o negócio aqui. Não, e agora que eu me toquei, você é jurista também, né? Então veja só, nós estamos em família. Traz uma perspectiva até criminal da coisa. Pare para pensar, nós estamos em família, se é um caso de família, por que a oração do Pai Nosso começa com o Pai Nosso, plural? Porque é um caso de família. É um caso de família. Nós temos um problema entre irmãos aqui, e como que eu vou resolver? Você não vai resolver do teu jeito e com as tuas próprias mãos. Eu que vou resolver essa parada aí. Por isso que o caminho, o ofensor pro ofendido, do ofendido pro pai, o pai agora... Gente, coloquem o emoji aí do cérebrozinho explodindo de novo. Você percebeu? Então, é Pai Nosso, eu sou teu pai, mas eu sou pai dele também. E com ele deixa comigo a resolução. Agora você trouxe para mim, você vai agir de tal maneira, e você vai fazer isso, no entanto, a situação está em minhas mãos. E eu vou cuidar disso. Que alívio isso traz. Sim, você colocou nas mãos da pessoa certa para resolver o problema da maneira certa. Então, primeiro, o problema está nas mãos daquele que sabe resolver o problema. E daquele que vai te orientar qual é o seu papel nesse processo de resolução. Tá? Então esse é um ponto. Você falou sobre o caminho, né? Então daqui para cá, daqui para Deus, Deus para você, você para a pessoa novamente. E no final das contas, o problema principal está nas mãos dele porque ele é o pai. Deixa que ele resolva. Né? Agora vamos lá. Uma situação complicada, difícil, né? Onde você sofre ali a invasão de uma pessoa na sua casa. E essa pessoa agora, ela vai atentar contra a sua família. Na verdade é o seguinte, não está nada de errado você defender a sua família. Tem casos na vida que você não vai escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, entre o mal e o menos pior. É isso que vai acontecer. Sim. Esse é um caso. Por quê? Porque nós estamos num mundo difícil. Esse mundo não é um mundo ideal que nós deveríamos ter. Então, como não é um mundo ideal, vão ter casos extraordinários. Dentre esses casos extraordinários, nesse caso eu vou ter uma escolha muito difícil pela frente. Casos como esse que você citou, ou eu parto para frente pro bandido, desarmo o bandido ou coisa do gênero, né? E corro o risco até às vezes de perder a minha vida, né? Ou eu vou deixar aquilo acontecer assim, como que eu vou viver se eu não fizer nada? Como que a minha família vai me ver se eu não fiz nada? Sim. Será que eles vão me ver como covarde? Se eles vão me ver como uma pessoa que defende a família? Como que eles vão me ver como uma pessoa prudente? É assim que eles vão me enxergar? Então é um dilema. Então vai ter momentos da vida que você vai agir você vai ter duas escolhas. E essa escolha vai ser o quê? O mal e o menos pior. O ruim e o menos pior. Essa é uma situação extrema. Isso é uma das coisas que às vezes eu converso com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, que nós buscamos ser seres éticos, né? Mas existe a ética e a moral. E às vezes o cristão, ele acaba... E eu digo cristão, né? Porque o público, a maior parte das pessoas que assistem são cristãs, né? Se dizem cristãos. Às vezes o cristão, ele vai entrar num dilema entre a ética e a moral. Sim. Né? E as pessoas às vezes se assustam quando escutam isso. A gente precisa abraçar a moral. Exatamente. E assim, não é todo mundo que admite isso. Exatamente, até porque na verdade é o seguinte, a lógica bíblica que nós temos aqui, vamos dizer assim, nós podemos saber como que Deus pensa por aquilo que ele se permitiu revelar-se a nós. Nós sabemos que Deus pensa desse jeito porque ele se revelou para nós. Não teríamos como descobrir
como que Deus age e pensa sobre certas situações se ele não nos dissesse, certo? Bom, nesse caso, então a gente tem que partir do seguinte pensamento. Me fugiu aqui a ideia. Me fugiu a ideia. Não, mas vai falando que... Me fugiu a ideia. Você tinha colocado ali, sabe que não aqueles... Do moral e ética. Moral e ética. Moral e ética. A Bíblia, ela não trabalha na lógica humana. Nós sabemos o que Deus pensa sobre certos assuntos porque ele se revelou para nós, então nós sabemos isso. E a lógica de Deus, ela é totalmente fora da forma como nós construímos até o nosso pensamento aqui. Uhum. No nosso caso ocidental, nós somos gregos na nossa forma de pensar. Nós trabalhamos com a lógica. Deus não trabalha com lógica, por exemplo. Nossa. Deus não trabalha com lógica. Essa estrutura de pensar, essa maneira de estruturar o pensamento ocidental é uma herança grega. Nós pensamos como pensamos, porque os gregos pensaram como pensaram, já dizia um pensador romano, Horácio. Então veja só, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber que Deus quebra alguns paradigmas. Mas por que existe umas quebras de paradigmas e inversões de papéis, de valores, de pirâmide? Porque Deus vai ensinar você a estruturar corretamente a forma de pensar. Você não está errado apenas no comportamento, você está errado na forma como você estruturou o pensamento, que gerou esse comportamento. O problema é muito maior, o nosso problema é muito mais grave. O nosso problema não é de comportamento. Portanto, o problema maior não é apenas o perdão, e sim como ato. Mas por que o perdão como ato não acontece? Porque nós temos uma forma de estruturar o pensamento que gera alguns bloqueios. Eu não vou fazer isso por causa disso. Só que essa forma de pensar está totalmente errada. Essa não é a forma correta de pensar. É a forma que você pensa, é a forma que você foi... eu quero usar um termo aqui. Adestrado? Adestrado, Fica ruim. aculturado. Adestrado fica feio. Desculpe. Enfim, mas Deus ele vai... Condicionado. É condicionado. Através da Bíblia, Deus vai ensinar você não apenas a comportar-se corretamente, mas você estruturar corretamente o pensamento. E quando você estrutura corretamente o pensamento, você vai perceber que talvez a ética não é a ética. Talvez a ética não é ética. Caramba. Ela é ética do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista de um governo superior. Exato. Entendeu? E você sabe, né? Nossa, que filosófico que tá ficando isso. Mas quando a gente traz um pouco até de uma análise psicológica aí, né, do perdão, se a gente tem uma dificuldade de perdoar, a gente tem uma facilidade de construção de pensamento, de julgamento, né? Sim. Então a gente, claro, é muito mais fácil e confortável o problema estar no outro, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, aquelas coisas assim, né? Sim. E quando eu julgo e tenho dificuldade de perdoar alguém, seja lá o que for, a gente não vai entrar no mérito do que, a gente está se colocando superior àquela pessoa, né? Está dizendo de alguma forma ou não, e às vezes inconsciente, a pessoa nem se dá conta, eu jamais faria isso. E quem somos nós, seres humanos, para falar que nós jamais faríamos tal coisa? Nós nos colocamos num grau de moralidade superior, grau de ética superior. É exatamente isso. A gente acaba idolatrando a nós mesmos, né? Isso. E nos achamos melhores do que os outros, mas se você for observar bem, a gente vai perceber que a gente faz coisas às vezes piores do que fizeram com a gente. E detalhe, né? Nós fazemos coisas muito piores para com Deus. E Ele nos perdoou. Então esse é o ponto, por isso que ele é a base do perdão, porque nós fizemos coisas muito piores para com Deus e ele nos perdoou. As coisas que as pessoas fizeram conosco ou fazem são muito menores perto daquilo que a gente faz para com Deus. Né? Então, quando a gente analisa, a gente tem que ser mais humilde. Por que a gente não perdoa? Exatamente por uma questão de humildade também. Né? Você tocou num ponto bem importante. Nós não temos humildade, nós temos o ego inflado, é o problema do eu, o eu sempre vem na frente, a egolatria. O perdão é uma perda grande, né? Exatamente. É abrir mão, né? É abrir mão. E nesse caso aqui, a gente vai ter uma luta interna.
E aí que tá, o perdão ele é algo tão poderoso que ele causa uma disruptura no próprio ser humano. Você vai ter que abandonar alguns paradigmas, aquilo vai modificar a sua forma de pensar e não é um benefício apenas para o infrator, é um benefício para você. É. Você é o primeiro beneficiado, entende? Então, a gente precisa, se a gente olhar de uma perspectiva correta, o perdão, a gente vai almejá-lo mais, na verdade. Falei, puxa, eu preciso disso na minha vida. Eu já tô nesse sentimento aqui Eu preciso disso na agora. minha vida. Né? Tem um outro detalhe também que eu acho interessante, né? É trabalhar porque... por que a gente não perdoa? Porque a gente não quer levar um benefício para a pessoa. A gente entende que se eu conceder perdão, eu vou estar beneficiando. E tem uma forma de retaliação. E aquele velho ditado, né? Que eu tomo veneno esperando que o outro morra, né? E é bem verdade isso, porque quando a gente não perdoa, por que a gente não quer perdoar? Porque é uma forma de a gente retalhar a pessoa. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele realmente seja esmagado por esse sentimento de culpa e tal. Então, de certa maneira, eu já estou retaliando. A retaliação não acontece apenas quando eu quero devolver na mesma moeda. A retaliação começa quando eu não estou disposto a perdoar. Aqui que já começa a retaliação. Sim. Né? Então, nosso senso de justiça também acabou afetando. Porque para nós, isso não é justo. Mas e quem disse que o perdão é uma questão de justiça? Essa é a questão. Perdão não é uma questão de justiça. Se fosse, a justiça já foi feita. Exato. Exatamente. Né? E por alguém que é santo e perfeito, porque a gente não sabe fazer justiça. Exato. E quando eu falei assim, um pouco antes, né, que o perdão não está condicionado ao outro, um exemplo é o próprio Deus, né? Jesus estava na cruz, 2 ladrões, um de cada lado, os soldados dando risada, fazendo chacota de Jesus, e Jesus olha para o céu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aqueles homens estavam arrependidos? Nenhum deles estava, inclusive, estava até inconsciente e ignorante ao que eles estavam fazendo ali, inclusive. Mas perceba a atitude de Jesus. Ele estava disposto, ele rogando a Deus ao perdão sobre aqueles homens, naquele momento que estava sofrendo todos aqueles escárnios, aqueles abusos, mostrando que o perdão não é condicionado a se a pessoa reconhecer ou não, se está ignorante ou não aos fatos. Não, depende da minha relação com Deus e ponto. Jesus mostrou isso pra gente. Né? Quando eu escuto essa história, o meu sentimento humano, de humano, assim, é pensar, poxa, isso é grande demais para mim. Ele só conseguiu porque ele era Jesus. Porque sendo cuspido, xingado, ele estava ali pelo bem. E as pessoas ridicularizando, batendo, xingando, judiando, né? Eu penso assim, caramba, isso é grande demais para mim, não cabe em mim. Jesus estava ensinando que nada me domina. É isso que ele queria dizer com isso. Nada me domina. Sim. E um exemplo. Exato. Então, veja, se idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus, então nesse momento, quando eu permito que essas situações me controlem, eu passo a estar refém disso aí, então nesse momento aquilo é mais importante do que Deus e aquilo então se torna uma idolatria. E nesse caso, eu estou idolatrando quem aqui, na verdade? Ou eu ou o ofensor. Uhum. Então Jesus está dizendo assim, eu não quero que nada te controle, eu quero que você tenha domínio. Lembra, o que Deus falou no início do Gênesis? Criei todas as coisas e falei para Adão assim, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre toda a terra. Eu não criei você para ser dominado pelas coisas, eu criei você para dominar sobre as coisas. E a partir do momento que situações como essa roubam e passam a controlar você, roubam o propósito pela qual você foi construído. Então, quando você passa a estar acima dessas circunstâncias, você se torna a imagem e semelhança de Deus de novo, porque Deus não está preso também a essas circunstâncias. Imagine uma situação. O pecado começou no céu, e aí temos aí um rebelião galáctico à solta do universo. E Deus pensa assim, puxa, agora nós temos um problema, porque esse cidadão aí, vocês já sabem, Pai, o Espírito Santo já conhece aqui, ele vai causar um caos. Não vamos criar o planeta Terra. Não vamos criar, porque se nós criarmos, ele vai levar Adão à queda, e todo mundo que já sabe o futuro, se a gente criar, ele vai levar Adão à queda. Mas por que ele criou? Porque ele não é refém de nada. Entendeu? Por que ele criou, mesmo sabendo do que poderia acontecer? Porque Deus não se permite ser controlado por nada e nem por ninguém.
ele... Que a pessoa iria se autolimitar. Sim, Né? sim. E é o que acontece com uma pessoa que não perdoa. Ela vai no mercado enquanto que a pessoa que ofendeu, puxa, nesse mercado eu não frequento mais. Ela vai num bairro onde vai ver um terreno para comprar, descobre que o vizinho é o ofensor do terreno que você pensava em comprar. Nesse bairro eu não moro mais. E aí agora começa a cercear a tua liberdade, você passa a ser refém e você passa agora, sabe, a ser seletivo. Isso aqui, ó, eu moro aqui, eu vou naquela rua, eu passo por aqui, eu não frequento aquela igreja, então está cerceando a tua liberdade. Sim, sim. Aquilo está controlando você. Então você está promovendo aquela circunstância ou aquela pessoa como um Deus na tua vida, porque tudo que te controla se torna um Deus na tua vida. Idolatria. Como os princípios e as leis de Deus trazem liberdade para a nossa vida. E isso é algo contra-intuitivo, né? As pessoas às vezes colocam assim, geralmente crente, né? Principalmente no meio acadêmico não teológico, mas da psicologia eu me refiro, o crente é um bitolado. É. Tem como se diz, uma corrente no pescoço, né? Eu passei por muito preconceito assim. E, nossa, você tá aqui fazendo mestrado, tal, e você ainda acredita em Deus? Tipo, você ainda não superou isso? Né? Então era literalmente esse nível, né, de como que você pode ser crente ainda? Uhum. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente se coloca embaixo desse jugo que é leve, daí que a gente tá livre. Você passa a viver. Deus quer que você viva. Usufrua do mundo que eu criei para você. Usufrua das coisas que eu criei para você. Não, você já basta a mágoa que essa pessoa te causou. Você quer mais um fardo ainda? Sim. Então, assim, você está acumulando a você algo a mais além daquilo que já te causaram. Segurando a brasa quente, né? Em vez de jogar. Exatamente. Exatamente. Então a gente acaba piorando a nossa própria situação, sabe? Quando não perdoa. O perdão é mais uma receita aí de liberdade de Deus para nossa vida. Tudo aquilo que vai escravizar você, Deus trabalha orientando, fortalecendo você para que você não seja refém dessas coisas. Então tudo que vier nos escravizar, seja uma circunstância ou seja uma ofensa, isso vai te escravizar, você está acima disso. Você é melhor do que isso. Não precisa viver dessa maneira, você não precisa sofrer dessa maneira. Sim. Você não precisa. Você pode passar por isso de uma maneira muito mais tranquila e ter qualidade de vida. Deus quer que você tenha qualidade de vida. Não. É isso que Ele quer. A preocupação de Deus é que você seja feliz. Tanto é verdade isso que eu estou dizendo, por exemplo, Deus criou o trabalho. Mas foi Deus também que criou um dia de descanso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, criou um sétimo ali para descansar. Tá, mas descansar de algo que Ele deu, porque o trabalho foi Ele que Ele deu. Ele quer dizer, sabe o que Ele quer dizer com isso? Que mesmo aquilo que é bom, Ele pode escravizar você. Ele deu o trabalho, por exemplo, Ele deu o trabalho para que ele seja um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Então, quando você procura agora dar uma pausa com o trabalho, que é uma coisa boa, você está dizendo, o trabalho não me controla. O trabalho não está acima de mim. O trabalho é um meio para um fim, não um fim em si mesmo. Nossa, Paulo, isso é uma coisa assim pessoal, um aprendizado pessoal que eu passei, eu vou dizer que eu estou passando, né? Não vou falar passei, porque a gente não dou esse aprendizado como completo, mas recentemente Deus trabalhou muito em mim com esse tema, de colocar o trabalho como um Deus. É. E assim, eu me vi, porque assim, como eu trabalho em casa, eu faço os meus horários, às vezes era 10 horas da noite e minha cabeça estava trabalhando. Então, eu tenho dificuldade de desligar o meu cérebro. Porque daí você não tem rotina, você, sabe, aquela coisa assim. Então, aos poucos, Deus foi colocando, assim, coisas que eu não entendia, mas justamente para me mostrar que eu estava sendo escravizada pelo trabalho. Porque era tão bom, eu gosto tanto do que eu faço, que era uma forma disfarçada de me colocar sobre um jogo. Exatamente. Isso acontece em várias áreas da vida, né? Você vê, o perdão é mais uma delas. Tem um outro detalhe que é importante também, né? A gente mencionar que
O perdão não é confiança, tá? As pessoas, elas confundem as duas coisas. Como assim? Perdão, se eu perdoo, agora eu volto a confiar na pessoa. Nem sempre. Confiança e perdão nem sempre andam de mãos dadas. Uma coisa é eu perdoar, outra coisa é eu voltar a ter confiança em você de novo. Sim. Porque lembra que perdão não é esquecimento? Se não é esquecimento, até o mesmo mecanismo de defesa do meu corpo é, poxa, você já teve uma experiência ruim, você vai se colocar nessa posição de novo, né? Então, por exemplo, pegar um exemplo bem básico, assim, vamos supor que eu tenho uma mercearia, algum comércio, a pessoa vem e compra comigo e diz que vai me pagar tal dia e não me paga, né? E agora eu passo a cobrar essa pessoa e tal, e nada, a pessoa me evita, aquela coisa toda, eu fico pensando, uma coisa, eu vou esquecer essa dívida, a pessoa não vai me pagar. Eu vou perdoar essa dívida, tá perdoado. Um dia, quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou dizer, ó, tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, você não me deve nada, tudo bem. Significa que eu vou vender fiado de novo pra essa pessoa? A pessoa traiu você. Agora falando de relacionamentos, pode ser uma traição de amizade ou de um relacionamento conjugal. E agora você tem que lidar com a questão do perdão. Se eu não tenho confiança naquele homem, naquela mulher, significa que eu não perdoei? Não, não é. Não é a mesma coisa. Uma coisa é perdão, porque confiança depende do outro. Perdão, não. E isso são mitos. Porque a gente acaba. Essa questão da confiança permeia, anda intrínseco ali com o tema do perdão. É quase que subentendido que eu vou ter que confiar de novo. Não é verdade isso. Não é verdade. Nem sempre essa via, essas duas situações vão se correlacionar. Nem sempre. Vamos pegar um caso de traição, né? A Bíblia apresenta esse caso, um caso muito complicado. Tanto é que a Bíblia compara como se fosse morte. Porque a Bíblia fala assim, o caso de casamento, né? Ele se dissolve por meio da morte. E aí, então, mas Jesus também diz, mas também há o caso de a pessoa ser infiel aos seus votos conjugais, ela também pode apartar-se dessa pessoa. Mas o sentimento de quem foi traído é o sentimento de perda, o sentimento de morte também, é tão forte aquilo lá. E como que vai lidar com esse sentimento? Às vezes o perdão ocorre, mas a confiança foi tão abalada, mas tão abalada, que dificilmente você consegue conviver com aquela pessoa de novo, ou ainda. Então, às vezes nós vamos nos perdoar, mas cada um vai seguir seu caminho. Sim, sim. Né? É aquela coisa assim, ó, te desejo bem, não quero mal pra você, Exato. seja feliz, se Não precisar vou duvidar, não vou dar um troco. se precisar de mim eu te ajudo pra alguma Isso. coisa, mas Você lá e eu aqui. Paulo, é errado pensar assim? Não. Não é errado. Se você consegue conciliar as duas coisas, legal, ótimo. tem gente que consegue, né? Mas nem sempre isso é possível. exato. Nem sempre isso é possível. Existem casos muito extraordinários, né? Então, eu vou falar, né? A gente acaba, né, trazendo. Eu gosto de trazer exemplos, eu trago exemplos que a minha audiência já conhece, mas eu acho que as pessoas acabam se identificando, né? Então, eu vivi um processo de separação, e naquele processo de separação, eu falo isso, tem gente que treme, né, na base quando eu falo isso, principalmente tem muitos pastores e pessoas de igreja, líderes religiosos que me seguem. Então eles devem escutar essas coisas assim, devem tremer. Nossa, o que ela tá falando, né? Mas a experiência espiritual que cada um tem, só ela e Deus sabe, né? Quando eu me separei do meu primeiro marido, eu tinha a convicção de que Deus estava me tirando daquele casamento. Se eu falo isso, né, como estou falando agora, muitas pessoas vão considerar isso heresia, loucura, sei lá, né? Mas hoje, olhando para trás, como foi as coisas, eu acho que só foi possível pelo poder dele. É isso mesmo. Mas aí tem gente que fala assim, caramba, mas não é o que Deus fala. Eu falei assim, realmente não é o que Deus fala, mas eu sei o que eu vivi. Eu não tinha força para sair daquilo sozinho. Tudo que eu sofri, inclusive preconceito da minha família, agora você vai ser uma mulher separada, igreja, aquelas coisas assim, né?
eu não tinha força para passar por aquilo. A força que veio para me manter de pé naquele momento foi sobrenatural. E, e isso já fazem muitos anos. E Deus sempre me trazendo confirmações. Deus queria que ele fizesse o que ele fez com você, né? Deus, então esse é o ponto, né? As pessoas colocam assim, mas você não pode, você não deveria se separar. Olha o que a Bíblia diz. Deus é contra o divórcio. Não, peraí. Ok, Deus é contra o divórcio, isso é uma parte da verdade. Sim. Existe o outro lado da moeda também. Deus também é contra muitas outras coisas. Deus também é contra a infidelidade. É. Né? Então, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente com isso. Deus não obriga você a permanecer. E esse é um ponto do perdão, que esse é um ponto bem importante. Sofri um abuso, ou tive que lidar com um relacionamento tóxico. Agora, porque perdoei, sou obrigado a permanecer no mesmo ambiente com essa pessoa? Não. Não. Você não tem a obrigatoriedade de permanecer naquele ambiente tóxico, com sentimentos, imagina, toda uma memória bem pesada para você naquele momento. Então, uma pessoa foi abusada, sofreu qualquer outro tipo de ofensa, ela perdoou, não significa ter que conviver com a pessoa. Sim. Ter que agora, sabe, agora somos bons amigos, agora somos best. Não tem isso. Isso não é uma verdade. E sabe, Paulo, às vezes eu penso assim, poxa, a gente tem uma imagem assim, né, de que Deus é um Deus de amor e ele é o amor, mas, enfim, a gente pensa assim que, não, você tem que passar por cima de tudo e... Só que se a gente for ver, em alguns momentos na Bíblia, a gente vê, assim, Deus agindo com justiça também, para defender os seus. E não necessariamente essa justiça parecia algo bonito e colorido para o outro lado. Uhum. Né? Então, claro, não cabe na nossa lógica, na lógica humana, essas coisas, e só Deus para julgar e mensurar tudo isso, mas eu trouxe isso aqui porque às vezes a gente julga o nosso irmão que passou por alguma situação, né? A gente tenta colocar naquela caixinha que nos foi apresentada, Isso. mas só Deus sabe a peculiaridade, os detalhes, o que realmente se passou. O agravamento daquilo. E assim, nós vamos encontrar na própria Bíblia Deus orientando ao seu povo não se associar com certas pessoas. Então você vê, o próprio Deus, olha, não se envolva com esse tipo de gente. Sim. Uau, caramba, Deus estava aí. O mesmo Deus que é amor, que ama a todos, é o mesmo que também diz que não devemos nos associar com todos. Sim. E por quê? Exatamente por isso. Existem situações que uma coisa é perdão, outra coisa é confiança, outra coisa é a gente conseguir ter que agora lidar com essa pessoa, ter uma amizade totalmente diferente. Tá, mas a Bíblia não diz que eu tenho que amar os meus inimigos? Quando Deus fala, quando Jesus diz que você tem que amar os seus inimigos, ele não está dizendo que você tem que ter um sentimento positivo para com essa pessoa, do tipo como você sente pelo teu esposo, filha, pelo cachorro, mas que você vai ter uma disposição positiva para com o inimigo. Quando que eu amo meu inimigo? Né? Quando eu oro por ele, quando se ele precisar, eu estendo a mão, está passando necessidade e eu tenho como ajudar, irei ajudar, não retalhando, não me vingando. É dessa maneira que eu ajudo o meu inimigo. Então, amar o inimigo não é um sentimento, é um comportamento. E assim como amar a Deus também não é um sentimento, é um comportamento. Como que você vai sentir algo por aquilo que você não vê? Claro que amor envolve sentimento, mas ele em alguns casos, ele é mais comportamento do que sentimento. Então, como que eu posso sentir algo positivo por alguém que é meu inimigo? Veja, amar os inimigos. Quer dizer que, de fato, teremos inimigos. Esse é um ponto. Nós teremos inimigos. Mas como que deve ser a minha atitude para com eles? Uma atitude não é que sentimento necessariamente. Eu amo, nossa, que carinho. Não. Mas no sentido assim, haja como você gostaria de ser tratado, trate essas pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso Simples passa assim. pelos mitos, né? Que a gente acha que tem que acompanhar ao tema do perdão e não necessariamente. Né? Você estava falando, fiquei pensando na história de Ismael. Né? Como que foi para Abraão falar para o filho dele ir embora?
né? Não envolve necessariamente um perdão, mas será que ele não pensou assim, Senhor, tenha misericórdia, não faça eu ter que mandar o meu filho embora, Uhum. Que né? Então, dureza. são situações que são aqueles, como se diz, aquelas questões, me fugiu agora a palavra, mas são pontos que cruciais ali que só Deus sabe. Exatamente. Difíceis, complexos. É muito fácil a gente emitir juízos quando a gente não entende a profundidade do problema. Sim. Até você estar imerso nele. Opa, peraí, agora. Inclusive, quando a gente passa, é que a gente depois, puxa, eu fui injusto com aquela pessoa. Nossa, agora eu sei porque ele agiu daquele jeito. Agora eu sei porque ele disse o que ele disse. Então a gente tem que ser um pouco mais humilde, né? O famoso cuspir pra cima. É verdade. Mas então, a gente já falou bastante coisa aqui, né, sobre esse tema tão importante, mas na prática, o que seria perdão? Perdão é uma escolha, é uma coisa simples de responder, né? É uma questão simples de responder. Perdão é uma escolha. Só que essa escolha, ela só é possível dependendo do teu relacionamento com Deus. A gente não consegue escolher perdoar alguém porque, por natureza, nós temos a vontade de revidar, retalhar, vingança. Então, na verdade, o perdão, para que ele possa realmente se tornar uma escolha, vê alguma coisa antes. E o que é esse algo antes? A minha dependência de Deus. Então eu vou a Deus e eu vou ali me rasgar diante de Deus. Senhor, seguinte, me aconteceu isso. Eu tenho vontade de fazer isso com a pessoa, tenho vontade de fazer aquilo. É o momento de você ser muito transparente, sincero, até porque o momento da oração é o momento que você torna Deus real na tua vida. Porque quando você lê a Bíblia, você se torna um teórico. Você sabe coisas sobre Deus. Mas quando você ora, você realmente tem um relacionamento com esse Deus. E através da Bíblia você conhece a vontade dele, ok? Mas por meio da oração você torna Deus real na sua vida. E se ele é real, então ele tem que ver com a sua vida, ele precisa se envolver na sua vida. Você usa o seu arbítrio para convidar Deus a fazer parte da tua história. E é nesse momento que Deus capacita a gente por uma coisa que nós não conseguiríamos sozinhos. Uau. Entendeu? E aí vem então a escolha. Então tomo uma decisão, a escolha de perdoar. E o que isso vai acontecer, né? Vai me livrar de uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Antes de eu até de falar do quais são os benefícios até, e o que seria o perdão com outras definições, esse é um texto da Bíblia que eu gosto bastante. Esse texto está em Efésios, capítulo 4, eu vou ler aqui, tá? Está aqui no meu computador. Efésios 4, 31 a 32, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Ela diz assim, ó, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quem que é a base do perdão? Não é assim como ele te perdoou, não é assim como você foi perdoado pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu amigo, assim como eu te perdoei. Eu sou a base. E eu quero, agora, uma vez que você entende, uma vez que eu sou a base para o perdão, e você vai buscar forças em mim, livre-se de toda amargura. Então, o que seria perdão agora? Libertar, se colocar disponível, livrar-se dos sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor, ou sentimentos coléricos. A mágoa é um sentimento que é uma mistura entre raiva e tristeza. Então, esses sentimentos são tóxicos, que minam a minha saúde, e sabe o que o mundo me diz para eu fazer? Né? Ou melhor, o que os meus pensamentos, pela minha natureza, pedem para eu fazer? Para eu tirar a minha vida, né? Para eu me afundar numa depressão. Claro que depressão é uma doença. Sim, sim. É lógico isso, não quero minimizar esse fato, mas existem algumas coisas que nós muitas vezes ocasionamos. Sim. Né? E nesse caso, a gente agrava a nossa situação. Então, a nossa mente diz assim que o suicídio é um antídoto muito convidativo. Não é verdade isso. Na verdade, a solução é perdão. Nossa. A solução é perdão. Para os outros e para si mesmo, né? Exatamente, o perdão vai fazer você viver. E viver de maneira
feliz. Então, quando diz assim, livre-se de toda amargura e indignação, o que é perdão? É abrir mão da vingança, abrir mão dos sentimentos tóxicos que estão minando a tua saúde emocional, física, mental e espiritual. Nossa. Né? Aquela sopinha química que a gente tinha falado, né? Exatamente. As amarguras, esse Exatamente. processo que a gente está viciado ali. A gente diz que não gosta, mas a gente acaba vivendo ali e alimentando, e o que a gente alimenta cresce. Exato. E aí a gente sempre tem aquela questão, tá, mas e a justiça? Onde fica? É aquilo que nós falamos, né? Perdão não é uma questão de justiça, mas o próprio Deus, tem um outro texto que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha aqui, ó. Romanos 12, 19. Se você está preocupado com a questão de justiça e tudo mais, tem esse conflito na sua cabeça, olha esse texto, Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, você quer justiça? Ele vai realizar a justiça. Fique tranquilo, você já colocou na mão dele. Isso é quase como um calma, filho. Aí, ó, esse é o texto. Comigo. Exatamente. Vai ter um espaço para a aplicação da justiça, mas quem vai aplicar ela não é você, é Deus. Isso não diminui, isso não significa que você não vai buscar as autoridades. Você não está fazendo justiça com as suas próprias mãos quando você busca autoridade. Você não pode eliminar a pessoa do gancho moral. Não, inclusive a pessoa precisa até, por uma questão de educação, educar essa pessoa para conviver em sociedade. Aquilo ali deveria ser algo para que ela pudesse ponderar e para que ela refletir e aquilo não mais ocorrer na vida de outras pessoas. Então você também está tendo aqui um ato assim de preocupação com a sociedade. Sim. Então não tem nada de errado você se reportar aos órgãos de autoridade, porque Deus, inclusive, instituiu essas pessoas, esses órgãos, né? Agora, uma coisa é certa, a verdadeira justiça os seres humanos não vão conseguir fazer. A verdadeira justiça quem vai fazer é Deus. O que o perdão, então, causa? Ele quebra com o ciclo da violência. Nossa. Ele quebra com o ciclo da violência. Porque na época, o fulano matou o fulano, eu vou matar o fulano, e depois ele vai querer matar o ciclano, e eu vou matar o outro lá também. Fica um ciclo vicioso de violência. Então, quando você perdoa, você quebra o ciclo da violência. E quem é o pai da violência? Né? Então, nós estaríamos agindo que nem ratinhos laboratório, cumprindo aquilo que o diabo quer que nós cumpramos. Quando você perdoa, você quebra esse ciclo, você está dizendo assim, não é assim que funcionam as coisas, eu não vou fazer o que você quer que eu faça, eu vou fazer aquilo que deve ser feito. Sim. Você está acima das coisas. E é legal pensar nisso, assim, no perdão, porque às vezes as pessoas pensam que o perdão é um processo acabado. Eu decidi perdoar, então a partir de hoje perdoei, não sinto mais nada e depois as emoções, os sentimentos, o dia a dia acaba afogando aquela pessoa de novo, e daí ela joga na cara do fulano, daí o fulano fala pra ela, mas você falou que tinha perdoado, né? E o perdão é um processo, né? Assim, de todos os dias você vai ter que decidir se permanecer naquele processo de perdão, né? E eu acho que quando Deus fala assim, tipo, deixa comigo, filho, né? A vingança tá comigo. Exato. Eu acho que traz esse recado assim de processo, né? Deixa, eu estou cuidando. Exato. Exatamente. Exatamente. Isso mostra que Deus não esquece, então, né? Porque aquela ideia assim, que Deus esquece, aquilo é apenas uma figura de linguagem. Sim. É claro que ele não esquece, só que ele vai tratar da maneira correta. Né? Então, o perdão, ele causa, então, liberdade. É isso que Deus quer da gente. A liberdade desse aprisionamento emocional, esse aprisionamento dos sentimentos tóxicos, esse aprisionamento físico, porque a gente passa a se restringir aonde vai morar, aonde vai comprar, aonde vai congregar. Então, o perdão é libertador e você passa a deixar que Deus esteja no controle da tua vida. Né? Então, é deixar que Deus esteja no controle da minha vida, e não o ofensor e não eu mesmo. E esse é um ponto importante. Então, quando eu perdoo, eu estou dizendo, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E nesse momento, eu deixo de ser um idólatra. E como é difícil. Como é difícil fazer essa entrega assim.
para É Deus. dificílimo. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque eu tenho orado muito ultimamente para Deus submeter a minha vontade à dele. E eu acho que essa tem sido uma das orações mais difíceis que eu fiz na minha vida. E quando a gente fala com relação ao perdão, quando a gente está extremamente magoado e se sentindo completamente no direito de fazer justiça, falar para Deus assim, Senhor, eu confio na sua justiça, não na minha. Caramba, né? Daí mostra o nível de relacionamento que Deus quer ter com a gente. Exatamente. E a gente muitas vezes quer abraçar para nós aquilo que não é nossa competência. A competência de julgar e aplicar a justiça é uma competência divina, não nossa. Então eu estou querendo ser Deus. Por isso que eu falo sempre da idolatria aqui no podcast. A gente pensa em idolatria como curvar-se diante de uma estátua de pau, de madeira, de um ídolo mudo, de uma superstição. Não, a idolatria é uma coisa muito presente, é tão pesada que é o segundo mandamento da lei. Né? Deus coloca assim, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Ou seja, só eu mereço adoração. Segundo, não farás para ti mais escultura. Aí condena a idolatria e dá exemplos. Por que já é mencionada a primeira coisa? Não terás outros deuses e já menciona a questão da idolatria? Porque esse é um dos maiores problemas que nós temos. Né? Talvez então, o nosso maior ídolo seja o nosso ego. Exato. E o ego é tanto o ofensor quanto a parte ofendida. Ambos estão lutando. Por que o ofensor não pede perdão? Um problema de ego, né? Caramba. Agora, e por que a pessoa não concede o perdão? Pelo mesmo problema. Ambos estão sofrendo pela mesma doença. Entende? São dois lados de uma mesma moeda, mas a doença é a mesma. Então, quando você perdoa, você está se livrando de um mal que você acha que você não tem, que só o outro tem. Não, mas você também tem. Vocês dois estão sofrendo a mesma coisa. A diferença é que ele foi ofensor. E eu vou lidar com isso. E a outra diferença é que você é ofendido. Mas ambos sofrem do mesmo mal. Caramba. Não tem outra melhor alternativa. Às vezes a gente pensa que perdoar é difícil, mas não perdoar é muito mais, né? É muito pior. Exatamente. E perdão assim, né, gente? O perdão, ele te livra do isolamento da solidão, ele constrói pontes. Porque o que acontece? O não conceder perdão, você constrói muros diante de você. Né? Agora, conceder o perdão é você construir pontes em volta de você. Ou seja, quem que é livre aqui? Né? Você passa de um lugar para o outro. Ponte significa acessibilidade, significa acessibilidade, eu acho que esse é o ponto. Sim. Agora, muros fazem o quê? Escondem a gente dos outros e nos aprisiona. Não é isso que Deus quer da gente, não. Sim. Sim. Claro, a gente não quer minimizar aqui alguns delitos, né? Cada caso tem a sua gravidade. Não significa que alguém que matou não vai ser preso. Não vai pra cadeia. Que quem roubou não vai ser preso. Sim. Né? Não é isso. Mas é isso mesmo, só que o perdão sempre se choca com o nosso senso de justiça. Só que nós temos que sempre entender, a justiça não é uma competência nossa, nós não conseguimos, até porque nós não conseguimos fazer justiça. Nós não conseguimos fazer justiça. Nós sempre vamos tentar reparar o mal com outro mal. Né? Então, por exemplo, aquela questão da vingança, o cidadão matou, eu vou matar o outro. Então, isso aqui é justiça? Não, isso aqui não é justiça. Você falou uma coisa, eu lembrei quando eu era criança, né? Eu e meu irmão 6 anos mais velho que eu. Daí, digamos, tinha aquelas coisinhas de criança mesmo, né? Então, ele fazia uma coisinha assim, daí ia lá e iam fazer, né? Se eu batesse isso aqui nele, ele vinha e batia assim. Daí eu batia assim. Então, a gente sempre se sentia no direito de fazer aquilo mais um pouquinho. Se a gente for parar para pensar na lógica humana, não tem fim. Não tem. Você quer ver um exemplo? Eu não estou aqui, eu não vou citar esse exemplo para não quero ser interpretado como falando mal de uma das partes. Mas tivemos há um tempo atrás aqui no Brasil a greve dos caminhoneiros, uma coisa até um tanto corriqueira. Mas por que eles fizeram a greve? Por eles entenderem que está sofrendo algumas injustiças, né? E aí então eles tentam fazer justiça com outra injustiça. Eu não estou aqui condenando a greve, mas quantas pessoas deixaram, alimentos estragaram,
pessoas perderam emprego, situações que é um caos que causou no Brasil. Você percebe que a gente não consegue resolver o problema. A gente A sempre própria causa guerra. a própria guerra, exatamente. Né? E é coisa de hoje em dia. Não, desde a época da Bíblia tem guerra, né? Exato. Então, assim, outras pessoas têm que morrer para Exato. outras vencerem. Exato, pense uma coisa dessa. Né? Tipo, Essa é a lógica humana. isso não tem. E essa não é a lógica divina. É exatamente isso. Então, toda vez que você for à Bíblia, você vai ter que romper com seus paradigmas de pensamento. Deus vai reconstruir você, ele vai causar uma gênese em você. Então, o que aconteceu lá no Gênesis, por exemplo? Lá no livro de Gênesis, quando narra a história da criação. A Bíblia diz que a palavra de Deus passou a criar as coisas do nada. A mesma coisa está acontecendo agora. A palavra de Deus vai criar algo que não tem dentro de você e nem de mim. Uau. E vai causar uma gênese, uma mudança de dentro para fora. E Deus vai recriar. Então, por que Deus deu a Bíblia? Para recriar o ser humano por meio do poder da sua palavra. Né? E vai fazer você e eu, e todos nós, nos tornarmos novamente semelhantes ao nosso Criador. Isso é tremendo. Exatamente isso. Ou seja, a mesma palavra que criou todas as coisas é a mesma ferramenta utilizada por ele hoje para criar todas as coisas de novo. Recriar, né, no caso. Quem que não precisa disso? Isso aqui é fantástico. Né? Exatamente. E é isso. Uau, gente! Eu acho que vocês devem estar assim que nem eu. Esse assunto aqui daria muitas horas, né? Tem muita coisa rica. Eu falei para vocês que o convidado era mais do que especial, né? Esse é só o primeiro podcast que a gente está fazendo junto. Vai ter muitos outros. E espero que essa mensagem aqui chegue no teu coração pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus carregue para cada pessoa que ele sabe que precisa ter acesso a essa mensagem. Porque isso daqui significa liberdade, né? Liberdade para mim, para todos nós. Então, eu quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, a tua paciência, o teu empenho. Ele, né, podia estar fazendo as coisas dele, ele veio aqui gravar com a gente e eu só tenho gratidão por isso. E, enfim, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também o que vocês acharam, o que vocês estão passando ou passaram na vida de vocês que esse conteúdo tenha trazido assim uma chave, né? Como diz o nosso amigo famoso aí da internet, um código. Não vou citar nome, mas um código. Poxa, isso aqui trouxe um código para tal situação que eu estou vivendo na minha vida. Acho que todos nós tivemos pelo menos um código aqui, né? Uma chave virada. Né? Então, Paulo, obrigada. Muito obrigado mesmo. E olha, gente, eu sou fã de carteirinha aqui da Fran e tenho acompanhado aí a sua trajetória. Fico muito feliz por tudo que vocês têm construído, por esse benefício que tem levado às pessoas. É muito bom e muito enriquecedor esses temas. Eu agradeço imensamente fazer parte aqui também um pouquinho desse movimento que você tem criado aí, de orientação, de instrução, de educação e reeducação. Sim. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. Faz sim. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí pela companhia de vocês aí. Eu que agradeço. Até a próxima. Então, assim, para a gente encerrar esse super assunto de hoje. Se você fosse resumir isso aqui para o pessoal lá de casa, numa frase ou numa lição, eu sei que é difícil, mas se você fosse falar assim, ó, de tudo que a gente falou aqui, isso aqui você não pode esquecer. Difícil, né? O que você falaria? Frase? Numa frase, num pensamento. Bom, primeiro, numa palavra, perdão é liberdade. Esse é o primeiro ponto. Numa palavra. Numa frase, perdão é uma necessidade básica tanto quanto o pão de cada dia. Uau. Uau. Uma necessidade básica tanto quanto o pão de cada dia. Perfeito, perfeito. Uma mensagem mais do que iluminada, né? Com certeza o Espírito Santo de Deus esteve aqui hoje, né? Trouxe ele e aqui com essa mensagem especial para todos nós. E sabe, aproveitando aqui um último detalhe aqui, Fran, é doloroso o perdão, mas é aquela dor para curar. É que nem injeção. Poxa, vai doer, mas é aquela dor para curar. Então, existe dor para quem perdoa também, mas essa é uma dor para curar. O caminho de cura sempre tem dor, né? E a gente tem que escolher qual dor que a gente quer. Da cura
ou de permanecer doente, Exato. né? Exatamente. Qual que é a tua dor? Exatamente. Deus promete um caminho não sem dor, mas com certeza de resultado de saúde, né? E é isso mesmo que ele oferece pra gente. Se a gente quiser abraçar isso, nós seremos mais felizes. No fundo, esse daqui é um vídeo, um podcast pra gente assistir, reassistir, porque a gente entra no esquecimento, né? A gente tem que estar sempre relembrando essa lição tão importante do Legal. perdão. É isso. Valeu.